Olá, realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e neste vídeo eu quero te recomendar um filme chamado Amor Incondicional, a história de Oséias. E não apenas um resumo, eu quero apresentar 5 lições preciosas que eu extraí desse filme e que eu espero que abençoem você e te incentivem a não apenas assistir a esse filme, mas também a ler o livro de Oséias, que é a nossa fonte ali principal da história dele e que é muito abençoador, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí na sua jornada como garota ou garoto cristão. Então vamos lá? No filme Amor Incondicional, nós somos apresentados a um grupo de adolescentes que está saindo para um acampamento. Esse grupo de adolescentes é bem pequeno, bem reduzido, mas ainda assim, mesmo sendo em poucos, eles possuem grandes diferenças e características que fazem parte da personalidade deles que vão vir a se tornar problemas durante o período que eles vão passar acampados. Um desses dilemas, que é o pivô da história, é a situação de uma das meninas que vai ao acampamento, em que ela tem uma história muito traumatizada e ela é uma menina muito irritadiça, porque a mãe dela vive a abandonando por causa dos relacionamentos que a mãe adentra, né? A mãe é muito namoradeira e acaba entrando em várias relações e os namorados da mãe não aceitam essa menina. Então ela é revoltada, ela é irritada, ela não queria estar nesse acampamento e ela não tem vontade nenhuma de interagir com as outras pessoas e conhecer o Deus que está sendo ali propagado, ao qual eles vão refletir sobre. E é essa menina, a presença dela, que vai acabar gerando uma série de conflitos durante o acampamento. Conflitos esses que vão levar ao diretor do acampamento, né, o pastor que está ali cuidando dessas crianças, a contar para eles a história de Oséias e como Oséias também lidou com uma série de conflitos e uma série de questões que fazem parte da vida desses jovens. E é a partir da contação da história de Oséias que o filme faz uma releitura da história de Oséias e nos leva ao passado para relembrar essa história bíblica que é tão memorável, que é tão importante. E é a partir do momento que o pastor começa a contar a história de Oséias e de Gomer e do que Deus fez pelo povo israelita, que esses adolescentes vão começar a refletir sobre suas próprias histórias e o quanto elas precisam ser mudadas também, transformadas pelo Senhor e que Ele é capaz de fazer isso. E é aqui que eu gostaria de começar a compartilhar com você algumas lições que eu extraí desse filme, lições preciosas que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. A primeira lição é que nós não merecemos o amor de Deus. Nós não somos fiéis ao ponto de merecer esse amor. Não sei se você conhece a história de Oséias, mas durante o período da vida de Oséias, o povo de Israel estava dividido e havia se esquecido de Deus. Eles haviam esquecido de tudo que o Senhor fizera por eles, de todas as bênçãos, do amor do Senhor, e eles haviam se apegado a outros deuses e a aspectos de culturas de povos vizinhos, esquecendo-se assim de Deus, da lei do Senhor e do amor dele. E é a partir desta circunstância que o Senhor pede que Oséias se case com uma prostituta para usar a vida de Oséias como uma ilustração do que acontecia entre Deus e Israel. Porque assim como o marido se sente mal, se sente machucado e magoado quando ele é traído pela sua esposa, o Senhor assim se sentia pela sua amada, que era o povo de Israel. Essa ilustração do casamento é muito forte porque na nossa cabeça e na cabeça dos jovens do filme também é inconcebível como um homem bom, honesto e puro como Oséias poderia se casar e poderia ficar à mercê de uma mulher tão vil, tão egoísta como Gomer. E essa ilustração ela é importante porque o nosso relacionamento com Deus também é assim. O Senhor também faz assim conosco. Nós somos infiéis, nós somos falhas, nós somos inconstantes e mesmo assim o Senhor está disposto a nos dar uma segunda chance, está disposto a nos amar e a ser paciente conosco. Por mais espantosa que seja essa ilustração, foi para as pessoas daquela época e é para nós quando nós lemos o livro de Oséias e quando nós assistimos a esse filme também, nós precisamos nos lembrar que o Senhor também faz isso por nós, que todas nós em algum momento da vida fomos Gomer ou ainda seremos, mas que o Senhor nos ama e está lutando por nós. A segunda lição que é impossível não extrair é a fidelidade de Oséias para com Deus.
Primeiro, o Senhor pediu que ele se casasse com uma prostituta e ele topou, ele não negou. Segundo, ele permaneceu fiel ao Senhor e profetizou a verdade em um tempo em que os profetas estavam se deixando levar pela mentira, pela injustiça e corrupção. Os profetas daquela época, tão apegados às coisas materiais daquele tempo, preferiam dizer a mentira, preferiam profetizar mentiras ao invés da verdade, só para manter o seu status, o seu estilo de vida. Mas Oséias fez o contrário. Ele permaneceu fiel e disse aquilo que o Senhor queria que ele dissesse. E a terceira evidência dessa fidelidade de Oséias está na sua força e na sua coragem. O filme ilustra um pouco de como teria sido a vida de Oséias frente a esse casamento, o quanto ele teria sofrido críticas e seria mal visto pela sociedade da qual ele fazia parte. O texto bíblico não evidencia muito isso, então essa é algo que o filme explora, né, de forma mais fictícia, mas é interessante observar, e a gente sabe que a vida dos profetas durante o Antigo Testamento não era nada fácil. Dizer a verdade nunca é fácil diante de uma sociedade que não quer encarar a verdade, né? Então a força dele, a coragem, a obediência são características da fidelidade que ele tinha com Deus e nos inspiram muito. Inclusive a fidelidade é o tema da nossa semana de estudos lá no podcast e no nosso Instagram. Então se você ainda não conferiu, não segue a gente através das redes sociais e do nosso podcast, segue lá porque tem um conteúdo muito riquíssimo sobre fidelidade e que vai abençoar a sua vida tanto quanto tem abençoado a nossa. A terceira lição que eu extraio é sobre não esquecer o Senhor nos dias bons. Israel estava passando por um período de grande prosperidade, de grande força, de grande bonança. E foi exatamente durante este momento que eles se esqueceram do Deus que os amava, do Deus que havia permitido que tudo aquilo que eles estavam vendo agora acontecesse. Eles deram as costas à lei, ao amor a Deus, à sabedoria que vinha de Deus e simplesmente o negaram e foram esquecendo ele de tal maneira que eles colocaram na conta dos deuses pagãos o crédito por tudo aquilo, tudo de bom que eles estavam vivendo. Isso despertou a ira de Deus de tal forma que ele começa a desejar a castigar o povo israelita, e ele realmente castiga, porque o povo não se arrepende desse esquecimento, da idolatria e dos pecados que eles começam a cometer. Essa atenção a não se esquecer de Deus nos dias bons é algo que você e eu também precisamos ter. Porque às vezes a nossa vida fica tão calma, tanto na maré mansa, que nós acabamos esquecendo do nosso Deus, de tudo aquilo que Ele fez por nós. Então que a gente não cometa esse erro, que é gravíssimo e que pode nos levar a estradas muito tortuosas na nossa jornada. A quarta lição é que Jesus também nos comprou de volta. Nós vemos no livro de Oséias, e o filme também ilustra um pouquinho disso, que apesar dele ser traído, abandonado, rechaçado por aquela esposa, ele não desiste dela e ele precisa em determinado momento até comprar ela de volta quando ela é comercializada, vendida, leiloada num comércio de escravos. E isso parece só uma ilustração, mas é exatamente é uma ilustração daquilo que Jesus fez conosco. Ele também nos comprou através do seu sacrifício na cruz, mesmo que nós não merecêssemos e que nós não continuamos a merecer, né? Ele pagou um alto preço por pessoas sujas, falhas, pessoas propensas ao erro, pessoas que não são perfeitas, e ele não tem garantia de que nós seremos perfeitos, né? Na verdade, ele não tem garantia de nada, de que nós seremos bons, de que nós prestaremos para alguma coisa, mas mesmo assim ele nos comprou. E a quinta e última lição é que nós precisamos amar, respeitar e fazer o bem pelas pessoas que estão à nossa volta, mesmo que elas não sejam iguais a nós, mesmo que elas não tenham as mesmas crenças e não defendam as mesmas coisas, os mesmos princípios que a gente. Isso é algo muito difícil de fazer, por mais que a gente fale, né? No discurso é algo muito bonito, mas na prática é algo muito difícil. Era no tempo de Jesus, e nós vemos isso através dessa relação de Oséias com Gomer, que Gomer é uma prostituta e ela acaba sendo muito mal vista pela sociedade, e é algo presente que continua sendo difícil ainda mais hoje na nossa sociedade. Hoje as pessoas se odeiam por causa de posicionamento político, por causa de status social, por causa de causas que uns defendem e outros não, e aí o ódio fica muito impregnado no nosso cotidiano. E a gente vê isso de forma muito clara nas redes sociais, o quanto as pessoas cancelam umas às outras, o quanto elas brigam, perdem tempo brigando, ao invés de aprender a amar e a conviver com a diferença.
E isso não tem nada a ver com você ter que acreditar naquilo que a outra pessoa acredita, ou você ter que simplesmente apoiar aquilo como verdade. Não, você não precisa apoiar as causas do outro 100%. Na verdade, você não precisa apoiar coisas que você não acredita, mas só tratar com carinho, com respeito, do mesmo jeito que Jesus faria. A história de Oséias e de Gomer é muito preciosa, porque ela nos mostra o amor incondicional de um Deus que não desistiu do seu povo, mesmo sabendo que esse povo falharia, mesmo sabendo que esse povo daria as costas. Pra gente é tão difícil ter a disposição e a coragem de amar alguém que não nos ama, de amar alguém que a gente sabe que vai falhar, né? Muito difícil a gente pensar em se casar com alguém sabendo que aquela pessoa pode trair. Mas com Deus é exatamente assim. Ele nos ama mesmo sabendo que nós falhamos. E Ele nos ama mesmo sabendo do nosso passado, da nossa sujeira, dos nossos erros, da podridão que havia em nós quando Ele nos resgatou. Então que a gente jamais se esqueça desse amor do Senhor, desse amor incondicional. E que assistir esse filme sobre a história de Oséias, se você decidir assistir, ou mesmo a leitura do livro de Oséias, que é o que eu recomendo em primeiro lugar, sempre ir à fonte, que é a palavra de Deus, né? Que essa leitura ou assistir esse filme abençoe a sua vida e lembre do alto preço que o Senhor Jesus pagou por você, quando você ainda não merecia, e mesmo você não merecendo agora, por mais que você busque uma vida de fidelidade e de obediência. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. E se você já assistiu esse filme, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre. Se você gosta da história de Oséias ou qual a sua opinião sobre a história de Oséias, deixa aí nos comentários. E se você ainda não assistiu, assista, leia também o livro de Oséias, que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Não esqueça de ir no nosso Instagram, @PrincesasAdoradorasoficial, para acompanhar essa semana sobre fidelidade e ouvir os nossos podcasts também. Vou deixar o link aqui na bio para você poder aprender um pouco mais sobre fidelidade, sobre o que é fidelidade, sobre como ser fiel ao Senhor, sobre quais as nossas práticas que são infiéis. Os conteúdos estão muito bons, estão super assim didáticos para você poder aprender e aplicar no seu dia a dia, para que a gente possa buscar cada vez mais uma vida de fidelidade. Nós cometemos erros, falhas, mas a diferença entre alguém que busca a fidelidade para um infiel é que a gente reconhece os momentos de infidelidade e busca consertar isso ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.